Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma coelhinha no vaso. Nós vamos precisar de feltro branco e vamos passar os moldes para esse feltro. 2 vezes o molde da cabeça, 2 vezes o molde do corpo, 4 vezes o molde da orelha, a parte de fora essa, 4 vezes as perninhas e 4 vezes o bracinho. Agora que já passamos todo o molde para o feltro e recortamos, vamos reservar, pegar a parte interna da orelhinha e passar 2 vezes no feltro rosa. E aí vamos recortar da mesma forma que fizemos antes. Agora que já temos todas as nossas peças recortadas, nós vamos separar os pares. E agora, com a linha de costura branca, uma agulha, nós vamos fazer o caseado, tá? Vamos separar as orelhinhas. E aí, nós vamos fazer o caseado no corpinho e nos bracinhos primeiramente, tá? Aí, vamos começar aqui, caseadinho normal, por toda a volta. E vamos deixar a partezinha para abertura. E aí, nós vamos fazer isso em todas as pecinhas que estão aí. Agora aqui eu já tô mostrando para vocês todas as peças já caseadas. E nós vamos agora só enchê-las. Encher todas e fechar. Aqui eu tô usando manta lã de vidro. Mas aí o enchimento fica de acordo com o desejo de vocês. Tem uns que vão ficar mais macios, outros vão ficar mais durinhos. Mas o importante mesmo na hora aqui de encher essas peças é encher bem, para ela não ficar frouxa. Quando você sabe aquela peça que fica mole, meio folgada, ela tem que ficar mais durinha. Então, quanto mais enchimento colocar, melhor vai ser, porque ela vai ficar bem durinha e vai ficar mais bonita. E agora, depois que eu enchi toda, eu vou fechar e vou fazer isso com todas as outras partes também. E o corpinho agora já tá pronto, vocês viram, né? Tá bem cheinho. E agora é só encher o restante. Agora que todas as pecinhas já estão cheias e fechadinhas, nós vamos separá-las e vamos agora pegar as orelhinhas. Aqui na orelhinha, o que nós vamos fazer antes de fazer o caseado? Nós vamos pegar aqui as orelhinhas na parte rosinha. E eu marquei com a caneta para ficar melhor de vocês verem. Essa partezinha de baixo aí, onde faz onde afina a orelhinha, eu fiz essa marquinha para vocês observarem. Nessa parte, nós não vamos passar cola, tá? Por quê? Porque passando cola aí, na hora de fazer o caseado para pregar a orelhinha na cabecinha,
vai ficar duro e vai dificultar na hora da costura. Então, nós vamos passar a cola apenas na parte para cima. Vamos deixar o risquinho e aí passar a cola. Essa cola é de silicone. E vamos encaixar ali e prender a nossa orelhinha. Vamos colar. E aí, aquela partezinha, né, de baixo, não vai ter a cola justamente para facilitar na hora da costura. Lembrando que as orelhinhas são caseadas sem enchimento, tá? Ela só vai juntar a parte branca ali e fazer o caseado. Se vocês preferirem, podem só colocar assim, mas eu acho que com o caseadinho em volta fica um trabalho mais bonito. Mas aí vai do gosto de vocês, tá? Como não tem enchimento, não é necessário que vocês façam a parte de trás. Eu coloquei esse prendedorzinho só para facilitar um pouquinho na hora da costura. E aí é só fazer o caseado em toda essa voltinha, nas duas orelhinhas. E aí vai ficar desse jeitinho aqui, caseado. Agora nós vamos pegar a cabecinha. Vou dividir aqui ao meio para poder marcar, tá? Certinho, por quê? Porque eu vou fazer a marcação de onde eu vou colocar as orelhinhas. Então, eu dividi a cabecinha ao meio e ali eu coloquei as orelhinhas, tá? Ó, depois de dividir ao meio, eu encaixei as orelhinhas para elas ficarem um pouquinho inclinadas, levemente inclinadas, que elas estão, não estão totalmente para cima. E aí, faço a mesma coisa do outro lado. Uso um grampinho para ajudar, né? E aqui eu vou colocar a parte de baixo agora. Vocês viram, né? Eu peguei a orelhinha, coloquei ela na posição pela parte de trás, dali do feltro, marquei os lugares certinhos e depois eu vim com a outra parte e coloquei por trás. Então, a orelhinha ficou no meio das duas cabecinhas ali, dos dois tecidinhos para a cabeça. E aí eu tô marcando e vou fazer o caseado em toda essa volta, lembrando de deixar a aberturazinha ali embaixo para poder encher a peça depois. Aqui eu já mostrei ela caseada e nós vamos encher. Lembra, o rostinho é o destaque da peça, então deixar o rostinho bem cheinho para ficar bem mais bonitinho. E ficou desse jeitinho todas as pecinhas caseadas e cheias. Agora nós vamos pegar o ferro. Eu usei caneta apagável para fazer as marcações, né? Então agora eu venho com o ferro e vou passando ali para poder tirar qualquer marquinha da caneta que tenha ficado e deixar a nossa peça limpinha. Agora já tá tudo limpinho, já passei o ferro e vamos agora para a parte da montagem. Eu tô usando aqui uma agulha um pouco maior e aqui eu vou usar a linha 10. Que é aquela famosa linha de pipa. Por quê? Porque na hora de puxar, ela tem uma força maior, então ela não arrebenta com tanta facilidade como a de costura. Aí ali eu dividi o meio do corpinho e desci. E vou posicionar a perninha. Eu coloco a perninha. Tá vendo? Dessa forma assim, só que aí eu apoio embaixo para ficar certinho no chão, porque como ela vai ficar sentada, a perninha não pode ficar muito para cima. E aí eu posiciono a outra perninha, venho aqui com a tesoura para deixar elas retinhas ali, né? Para elas poderem ficar na mesma direção. E aí com essa agulha, que é um pouquinho maior, eu vou passar de um lado para o outro, tá? Para travar a perninha. Eu passo. Aí eu deixo a argolinha ali, ó, do outro lado. Vou um pouquinho só pro lado e enfio a agulha de novo. Puxei. Aí aqui, ó, do ladinho onde eu coloquei, eu coloco
Não é no mesmo buraquinho, porque senão a linha volta. Então, é do ladinho, bem do ladinho, eu coloco de novo e passo essa linha de volta. Aí eu volto com essa linha e vou passar a agulha dentro desse buraquinho que eu tinha deixado. Puxo bem para ficar apertadinho. E aí eu vou fazer o acabamentozinho, prender a linha ali. Essa parte, aí vai da preferência de vocês. Por quê? Eu fiz dessa forma porque como depois eu vou colocar o vasinho ali no meio, eu achei que assim ficaria melhor para trabalhar. Mas se vocês preferirem, vocês podem também estar colando essa perninha. É só passar a cola quente e colar ela, tá? Não tem problema. Mas eu prefiro fazer a perninha desse jeito, porque como eu vou abrir, eu prefiro assim. Mas aí, se vocês quiserem, podem usar cola quente. Aqui eu peguei um tecidinho estampado. E o que eu vou fazer? Eu vou cortar 2 círculos, tá? Eu cortei aqui os 2 círculozinhos e recortei. E nesses círculos eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, né, e fazer um alinhavo. Sabe, como se fosse fazer um fuxiquinho? Pega ali, prende a agulha e vai passando, alinhavando toda essa voltinha. E aí vai ficar desse jeito, eu vou pegar o quê? Eu vou colocar o bracinho da coelhinha aí dentro. Ajeito direitinho e aí puxo, porque isso vai ser a manguinha do vestido. Sim, essa coelhinha vai ter um vestidinho, então aí é a manguinha que eu estou fazendo. E aí, depois de colocar essa parte, você pega e costura para travar, né? O alinhavo ele não soltar. Eu aí, se vocês repararem, eu passei um pouquinho pegando um pedacinho do braço. Quando eu passei a linha, eu espetei um pedacinho do braço ali. Para quê? Para ajudar a ficar firme e não soltar. E aí é só fazer, prender ali a linha, dar um nozinho e cortar. Eu gosto muito de passar assim, porque na hora de cortar a linha ela fica dentro da peça, ajuda a não escapar. E aí ficou desse jeitinho o braço. Tá vendo? A manguinha do vestido. Agora eu passo um pouquinho de cola, só uma pontinha de cola ao redor desse pano para ele ficar direitinho. E eu vou franzindo ali para dar aquele franzidinho da roupa. Só um pouquinho de cola para não sair do lugar. E aí eu vou fazer a mesma coisa no outro bracinho. Aqui estão os 2 bracinhos já prontos. E eu vou pegar o quê? A cola de tecido e essa rendinha. Mas aí é opcional, vocês podem deixar só assim. Mas eu gosto de dar um acabamentozinho a mais. Então eu acho que fica mais bonitinho o vestidinho com essa rendinha em volta. Então eu vou passar a cola. Prendi o alfinete ali para sustentar um pouquinho, porque a cola de tecido ela vai demorar um pouquinho para secar. E aí eu vou passar essa cola, né, em toda a volta. Vou passar na fitinha, na quantidade de toda a volta do... Aqui ela escapou um pouquinho, mas é só espalhar e tá tudo certo. E aí eu vou pegar e dar a volta nesse bracinho, fazendo o acabamento dessa manguinha. Aqui eu tirei o alfinete, passei a colinha, vou colocar de novo o alfinete, cortar e a manguinha já vai estar pronta.
Vocês podem usar qualquer tipo de acabamento aí, pode ser aquele outro franzidinho, de pomponzinho. É o gosto de vocês, aqui eu estou deixando apenas uma sugestão. E aí ficou desse jeitinho aqui o braço, né? A manguinha pronta com o acabamento. Fazer a mesma coisa no outro bracinho. Agora eu vou pegar esse pedacinho de pano e vou, tá, gente? Todas as medidas eu vou deixar na descrição do vídeo e fixada também no primeiro comentário para facilitar para vocês. Aí aqui eu peguei a bordinha do pano, vocês podem costurar, tá? Essa parte pode ser costurada. Mas como eu já tava com a cola ali, eu passei a cola de tecido, né, para fazer o acabamento da lateral. Mas isso vocês podem fazer com a costura ou, se vocês preferirem, também pode deixar sem, né? Vocês podem deixar. Eu gosto de dar esse acabamento porque eu acho que fica mais bonitinho o trabalho. Mas assim, se não quiser, não precisa. Não vai ser isso que vai diferenciar tanto. Apesar que o acabamento faz um trabalho mais bonitinho. E aí do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar a cola e dar o mesmo acabamento. Depois de secar, eu vou pegar aqui a agulha e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na manguinha. Eu vou alinhavar todinho esse pano, tá? E deixar ele franzidinho. Agora que ele ficou todo franzidinho, tá vendo? Tá bem franzidinho. Nós vamos reservar essa parte e vamos pegar o outro pedaço de pano. Esse não precisa fazer acabamento porque vai ficar colado dentro. Então eu vou apenas franzir a parte de cima dele, do mesmo jeito. Alinhavei ali para fazer um franzidinho mais suave, tá? E vou passar a cola aqui em volta do pescocinho do bonequinho. Passar a cola ali. E vou vir com esse paninho colando nessa parte superior aí do corpinho. Próximo ao pescocinho. Vou dar toda a voltinha, né? Eu gosto de usar cola porque aí a peça fica bem firme. E aqui eu vou dar o acabamentozinho do alinhavo. Aí, gente, eu apertei um pouquinho para colar. Cola de silicone cola um pouquinho mais rápido, mas não tanto, então tem que dar uma apertadinha. E aí eu vou passar a colinha na parte de baixo do corpinho e vou forrar todo esse tecidinho nesse corpinho. Aí na hora da colagem, eu dei uma viradinha no pano e prendi. Por isso que eu falei que antes não precisava fazer aquele acabamento que nós fizemos no tecidinho anterior, que vai ser a saia. Passei um pouquinho de cola ali no meio. Dei uma viradinha e prendi. Nessa parte eu fiz com a cola de pano, tá, gente? Na hora de colar o pano no pano, usa cola de tecido, porque a de silicone não segura tão bem. E aí essa parte está pronta. Nós vamos agora voltar com a rendinha, a história do acabamento. E eu vou passar essa rendinha ali em volta, mas não em cima no pescoço, tá? É bem na beiradinha do paninho,
para ficar como se fosse a golinha da roupinha. Aí eu venho com a cola de tecido. E aí vou colocando a roupinha. E aí passo todo em volta a rendinha, os alfinetes para ajudar, né, na colagem. Vou ajeitando e colando. Uma colinha ali para prender a pontinha e vamos deixar secar. Aí eu já tinha deixado o tempo de secagem e agora eu vou retirar os alfinetes. E agora vamos pegar a parte da sainha, franzidinha, e vamos colocar para medir o tamanho, para poder finalizar o franzido certinho, tá? A gente coloca ali na lateral, dá a voltinha, puxa o que for necessário com a agulha para ficar ajustadinho e finaliza ali dando um pontinho para prender esse franzido. E essa sainha vai ficar assim mesmo, tá, gente? Com a aberturinha pra frente. E nós não vamos fechar ela toda. Eu vou passar ali, dar um nozinho pra prender o franzido. Aí eu vou tirar ela ali, virar do avesso, pra costurar, pra dar uma fechada nessa sainha. Mas vocês vão ver aí que eu não vou fechar ela até o final, tá? Tá vendo? Aí eu deixei ela abertinha ainda embaixo, tá? Não fechei toda. Por quê? Porque isso vai ajudar na hora da colagem do vasinho, tá? Aqui, nesse pedacinho aqui, eu deixei 3,5 cm, tá? Aberto. Agora, do mesmo jeito que a gente fez antes, eu vou fazer agora, só que na barrinha da saia. Lembra que eu não fiz o acabamento, eu fiz acabamento aí só nas laterais, não fiz embaixo e nem fiz em cima. Em cima porque a gente franziu, e embaixo porque agora eu vou vir com essa rendinha e vou colar essa rendinha em toda a volta dessa sainha, justamente para dar o acabamentozinho. Gente, isso é opcional, tá? Se vocês quiserem. Senão vocês podem fazer só com tecidinho normal, que também já fica muito bonito. Mas é porque eu gosto muito de renda e gosto muito de colocar esses detalhes. Mas se não fizer assim, também fica bem bonitinho. E aí eu passo em volta dela toda, uso esses pregadorzinhos para ajudar, né, na hora da secagem. E vou deixar secar. Quando estiver sequinho, eu retorno para a gente continuar. Vocês têm que lembrarem sempre de deixar o tempo de secagem, para não soltar depois a peça.
Enquanto seca, nós vamos fazer aqui a cabecinha. O que que eu faço? Eu pego 2 alfinetes, gosto de fazer assim, eu pego 2 alfinetes, meço mais ou menos onde eu quero os olhinhos e coloco os alfinetes e olho. Vejo se ficou bom, se a altura tá boa, se não tá torto, tá? E aí peguei o meio da cabecinha e marquei também onde vai ser o focinho, tá? Eu gosto de usar essa técnica do alfinete, por quê? Porque você já tem uma pré-visualização de como vai ficar. Às vezes tá mais alto, mais baixo, aí você ajeita. O que que eu faço? Eu tiro o alfinete, venho com aquela canetinha apagável e faço uma marquinha onde o alfinete estava. Por quê? Isso facilita na hora da costura. Vou pegar a agulha, passar de um lado para o outro, da mesma forma que a gente fez a perninha, né? Boto a agulha um pouquinho para o lado, volto com a linha, passo por dentro da argolinha e vou puxar. Só que aqui nessa parte é bom fazer com a linha 10 sim, por quê? Porque eu vou puxar bastante para dar aquela profundidade do olhinho. Normalmente a linha de costura não aguenta, né, muito bem essa puxada, pode arrebentar. E aí eu volto. E faço de novo. Para ficar bem firme e puxo bastante. Dou o acabamentozinho ali, né? Prendo a agulha, passo a agulha ali, prendo a linha, dando um acabamento, que seria o fechar, né? Dou um nozinho para poder fechar ali, a linha não soltar. Corto essa linha e a profundidade está pronta. Eu vou fazer a mesma coisa no outro olhinho e no nariz. Aqui eu estou usando a caneta apagável para marcar onde eu quero que fiquem os bigodes. Esses bigodes vocês podem fazer de várias formas, mas eu vou fazer com linha de nylon preta. Então eu marquei para ter certeza de que ia ficar no lugar certinho, mas também é opcional, se vocês quiserem podem fazer direto, mas eu acho que assim facilita um pouco. Eu vou prender essa linha ali, vou fazer o quê? Vou passar ela inteira, do narizinho ali, daquela marquinha que a gente fez do nariz até a ponta de onde tá marcado com a caneta. E vou voltar. Aí vou fazer a mesma coisa na parte de baixo e volto. É uma linha inteira, tá? Não é um ponto atrás, é a linha inteira. E aí faço a mesma coisa embaixo. Vou com a linha e volto. Nisso que eu volto, eu passo ela lá pro outro lado. Enfio ela ali no meio e já pego e vou com ela pro outro lado. Aí passo lá em cima, do mesmo jeito, volto. E aí volto pro meio, depois de passar, e dou o acabamento, né? Prendendo a linha, amarrando tudo isso para não soltar. E essa parte vocês também podem fazer só com a caneta, tá? Vocês podem usar só a caneta, passar e deixar. Tem aquelas canetas que são de tinta. Ou vocês podem fazer assim. Agora eu vou fazer a colocação dos olhinhos. Como? Tem gente que usa o olhinho prendendo ele por dentro. Eu já fiz assim, mas eu acho que nessa peça vai ficar melhor se eu cortar, tá vendo? Eu vou cortar ali a parte de encaixar no pininho e vou deixar só uma pontinha, uma pequena pontinha que vai ser onde eu vou colar ali naquele fundinho do olho que ficou. Aí eu vou fazer a mesma coisa com os 2 olhinhos e depois com o focinho. Fiz o mesmo com o focinho, tá vendo? Cortei toda aquela parte que usa travinha e vou fazer colado.
Aí aqui eu peguei a cola quente, passei no olhinho, um pinguinho de cola quente, cuidado para a cola não espalhar, não borrar. E aí é pouquinha cola mesmo, só para prender aquela travinha do olho. E aí empurra, né? Dá aquela empurradinha. Faz a mesma coisa no outro olhinho e no focinho. E aqui o nosso rostinho tá quase pronto. Mas agora a gente tem que fazer a boquinha, né? Mas antes eu vou fazer os cílios. Como é uma coelhinha, eu vou fazer os cílios. Aqui eu vou usar essa caneta e não vou fazer com a linha, eu vou deixar só com a caneta. Mas essa caneta não é a recomendável, tá, gente? O ideal é vocês usarem aquela caneta que é de tecido, porque aí vocês pintam ela. Só que quando eu fiz coelhinho, a minha tinha acabado, então eu usei essa só para marcar, mas depois eu vou vir com a outra e passar. Aqui vocês peguem um pouquinho de blush, não muito forte, um blush mais clarinho, e vão passando do focinho para os bigodinhos para dar aquela coradinha na peça. E como é uma menininha, eu aproveitei também e passei um pouquinho de sombra nela. Aqui marcar a boquinha. A boquinha também vocês podem fazer só com a caneta, né? Ou podem fazer com a linha. Aqui eu vou fazer com a linha. Eu vou pegar a linha e prender ali. Eu vou embaixo do narizinho e prendo. Vocês podem fazer antes, se preferir, colar o nariz depois. Mas eu não gosto, por quê? Porque às vezes não fica bem retinho onde vai acabar aquela parte fininha do focinho. Então eu prefiro colar primeiro e fazer depois. E aí vocês vão fazendo aquele contorninho com o ponto atrás. Aí nessa boquinha eu dei 3 pontinhos, por quê? Para poder fazer essa voltinha da boca. Mas aí se vocês quiserem dar mais pontinhos, mas eu achei que 3 era o suficiente para fazer essa voltinha e ficar bonitinho, para não ficar tão marcadinho, né? E aí eu saio lá do outro lado, depois de chegar no final, e dou mais 3 pontinhos do outro lado. Lembrando sempre do pontinho atrás, você colocar a agulha exatamente em cima do buraquinho de antes, para não ter o risco de ficar torto. E aí eu volto, no último pontinho ali eu volto pro nariz, prendo ali embaixo com um nozinho. Aí eu enfio a agulha e passo lá pelo outro lado, porque aí essa linha já fica mais firminha. Venho com ferro e passo ali para tirar as marquinhas. Aqui eu peguei o quê? Eu peguei um lacinho de tecido e coloquei esse lacinho com uma perolinha na ponta e botei a rendinha. Aqui a sainha já secou durante esse tempo e nós vamos colocar a sainha, colar, né, a sainha no corpinho agora. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas não tinha como mostrar para vocês assim passo a passo muito mais rápido do que isso. Mas agradeço a todos que estão assistindo o vídeo. Aqui eu posiciono a sainha e venho com a cola de tecido e colo essa sainha na blusinha. Aí vou colar em toda a voltinha. E do mesmo jeito que já fizemos antes, vamos pegar a rendinha, passar a cola e contornar ali a cintura para fazer o acabamento ali da blusa com a saia.
Gente, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de colocar rendinha assim nessas roupinhas. Eu acho que fica delicado, dá um charme. Uso sempre o alfinetinho para ajudar a colar, né? Vai ficar assim, ó, nosso vestidinho. Tá quase pronta a nossa coelhinha. Aqui eu peguei um copinho, aqueles copinhos de alumínio, sabe? E eu pintei. Por quê? Eu queria um vasinho que ficasse bom. Aí eu peguei e pintei com essa tinta spray rosinha, porque eu achei que ia ficar mais bonitinho. Em cima, se vocês notarem, eu não coloquei mesmo, eu não pintei essa parte, tá vendo? Porque eu achei que esse contraste ficou legal. Então eu pintei só a parte de baixo e deixei essa bordinha sem tinta. E aqui eu vou pegar essa rendinha, é um outro acabamento, né, que tem, e vou colar em volta. Porque eu achei que ficou faltando alguma coisa nesse vasinho. E assim, achei que essa cianinha aí, desse formatinho, ficou bonitinha. E a cor dela combinou com o rosa. Eu vou deixar tudo descrito, tá, gente? No primeiro comentário, também na descrição do vídeo, a renda que eu usei, a cor da tinta, tudo direitinho. E aí, essa rendinha eu passei em cima, desse jeito. Passei um pouquinho de cola por cima para acabamento, porque ela desfia bastante. E vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Aí vocês só olhem onde começou para ficar as emendas no mesmo lado. E prestem atenção também na rendinha, a direção que ela tá, para não colocar uma indo e outra voltando, para as duas ficarem na mesma direção. E aí é só passar em volta do copinho. E o nosso vasinho tá pronto. Agora nós vamos fazer o quê? Colar os bracinhos. Nessa, tirei os alfinetes ali da saia. Vamos fazer a colagem dos bracinhos. Eu medi ali o meio do corpinho e medi mais ou menos onde vai ficar a mãozinha. Eu coloquei um alfinete para ter certeza que não ia sair do lugar que eu queria, tá? E aí eu vou colar a mãozinha. Como que eu escolhi colar essa mãozinha? Eu botei ali embaixo para ficar retinho a altura certa. E aí eu vou colar no dedinho do meio. Eu vou pegar esse dedinho do meio da coelhinha, vou passar a cola e colocar ali na bordinha do copo, para ela ficar segurando desse jeito. Aperta um pouquinho, tá? E aí vai ficar coladinho. Isso, aí ficou desse jeito. Agora eu vou tirar, né, o grampinho e vou passar a cola no bracinho. Segurei ali com o dedo onde estava o final do bracinho e vou passar a cola. Passei bastante cola para poder segurar bem e vou firmar. O importante aí nessa hora é você segurar e firmar o bracinho para poder colar bem. E ficou desse jeitinho, o bracinho segurando. Aqui eu vou fazer o quê? Passar a cola no vasinho e colocar o pezinho, tomando sempre cuidado para o pezinho ficar, por isso que eu abaixei, o pezinho ficar reto, não ficar para cima, nem para baixo para atrapalhar o vasinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, colar o braço e colar a perninha.
Agora, vamos medir o meio do corpinho no meio da boquinha da coelhinha e vamos colocar a cabecinha. Aí vamos passar a cola ali e encaixar a cabeça. Segura um pouquinho para firmar e assim está pronta a nossa coelhinha. E como é uma coelhinha de Páscoa, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse vasinho e encher de chocolate. Se vocês verem aí, gente, olha, a caixa foi quase toda, né? Esse copinho é bem grande. Quase toda a caixa coube ali. E aí ficou assim a nossa coelhinha. É uma lembrancinha, um presente agradável. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência de assistir esse vídeo longo até aqui. Se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.